presa em uma história que não é sua? Ou, quem sabe, até já sufocou alguém que ama, acreditando que era amor? Hoje eu quero te convidar para mais uma análise sistêmica e terapêutica profunda do filme turco Um Grito de Guerra. Um filme que fala sobre a relação mãe e filha, mas acima de tudo, fala sobre o que fazemos com a nossa dor e com o amor que sentimos. Então vem comigo, fica aqui até o final. Um Grito de Liberdade conta a história de Ais, né? Ais, é um nome turco, é difícil de falar. Uma mãe super protetora que faz absolutamente tudo pela filha, a Nazli. Ela sacrifica as suas vontades, os seus desejos, para que a filha possa ter uma vida diferente, um futuro melhor que o dela. Mas o que parece ser apenas uma proteção esconde algo muito mais profundo, uma dor silenciosa e uma tentativa inconsciente de salvar a sua própria história através da filha. Ais é uma mulher que vive um relacionamento difícil em um país onde as mulheres ainda eram vistas como propriedade dos homens. Uma mulher que, para sobreviver, precisou se calar, se anular. Uma mulher que carrega feridas profundas. E quando ela olha para a filha, ela projeta nela todas, além dessa proteção, todos os seus sonhos não realizados. E em vários momentos do filme ela diz frases como: eu não pude, filha, mas você vai poder, você vai fazer. E essa é a marca mais profunda da relação mãe e filha, o amor sacrificial. Mas também é esse amor que gera uma prisão emocional. E essa superproteção, essa entrega absoluta que deveria ser amor, se transforma aos poucos em um peso para Nazli, para a filha. Ela passa do amor para a raiva, para a vergonha. Nazli sente que para conseguir respirar, ela precisa sair da vila, ela precisa ir embora, porque inconscientemente ela quer fugir desse amor que sufoca, que aprende, que a impede de ser ela mesma, da dor que ela não consegue compreender. Mas o que ela não percebe é que quando fugimos da nossa história, levamos ela junto conosco. Não podemos cortar as nossas raízes. E assim, Nazli sai então da vila, só que leva toda essa dor junto dela. E aqui nós precisamos falar algo sobre as leis sistêmicas, né? Qual é a lei que se revela, que se mostra nesse desequilíbrio? Que é a lei do dar e receber. Ais, que é a mãe, ela dá demais, ela dá tudo o que tem e o que não tem para essa filha. E Nazli, a filha, ao receber tanto, ela se sente em dívida. Pois naturalmente, nós filhos já nos sentimos em dívidas com os nossos pais por receber a vida. E nesse caso, a mãe entrega a própria vida para a filha, tornando ainda mais pesado para Nazli. E essa dívida emocional que Nazli carrega, cria então todo esse ressentimento, essa raiva, essa culpa e, consequentemente, essa vontade de se afastar. É como se, para sobreviver, Nazli precisa desse afastamento, ela precisa romper, ela precisa fugir. E quando o dar é excessivo e não dá espaço para troca, é isso que acontece. O amor se transforma em peso e o afastamento vira, muitas vezes, a única tentativa inconsciente de encontrar um pouco de equilíbrio. Mas lembra que eu falei que quando fugimos ou acreditamos que fugimos da nossa história, levamos ela junto conosco? Sim. Nazli, ao sair da vila, né, da sua casa, ela se casa, ela vai viver a vida dela, mas ela acaba atraindo uma sogra que a rejeita. E aqui mais uma vez o padrão se repete. Ela que não conseguiu se libertar, se liberar dessa dor da mãe e ficou presa num padrão emocional com a mãe e passou a rejeitá-la, agora vive a rejeição de outra mulher. Inconscientemente, ela recria a dor que conheceu, que é conhecido. Além disso, existe ali uma dor profunda em relação ao pai, né? Um homem ausente, que ele se faz presente apenas na dureza, no silêncio. E essa ferida não elaborada faz com que Nazli busque em outros lugares o acolhimento e a validação que não teve. Por exemplo, na amiga,
né? Mas, sem perceber, ela apenas repete e perpetua o mesmo ciclo. E aqui surge um movimento sistêmico clássico, né? A Nasli, a filha, ela manifesta aquilo que a mãe nunca pôde. A mãe nunca pôde falar e se expressar, e a Nasli expressa essa raiva que a mãe contém. E ela não percebe que está expressando apenas, ela acha que está expressando apenas a raiva dela, mas ela está expressando também tudo que a mãe não pôde. E o que parece ser rebeldia, na verdade, é um grito de liberdade. E é isso que o filme nos mostra, né? Que o amor sacrificial, esse amor sacrificial, e quando não compreendemos, pode fazer com que a filha também sacrifique a sua própria vida. E esse amor que deveria ser fonte de vida se transforma em fonte de dor, de prisão, de raiva, de doença. E aqui vem um dos ensinamentos mais potentes da constelação familiar. Como Bert Hellinger nos diz, os filhos não nasceram para preencher vazio dos pais. Eles nasceram para dar continuidade na vida a partir do novo. E talvez a cena mais dolorosa de todo o filme, que eu chorei muito, é quando a Nasli morre. Sim, a filha que tanto quis se libertar, que carregou sem perceber a dor da mãe, morre de câncer no pâncreas. E aqui o filme nos joga sem piedade, né? Uma verdade brutal. Quando carregamos o que não é nosso, quando vivemos tentando compensar ou salvar as dores dos nossos pais, o nosso corpo adoece. E Nasli nunca conseguiu simplesmente viver a sua própria vida, suas escolhas, porque a vida dela estava a serviço da dor da mãe. E ela, assim como a sua mãe, também sacrifica a sua própria vida. E o câncer no pâncreas, um órgão ligado ao processamento emocional e à doçura da vida, se transforma num local onde a vida se dissolve. E agora eu quero te perguntar, com quem você se identifica? Com a mãe, que se sacrifica, que se anula, e que talvez esteja ali inconscientemente tentando salvar a sua própria história através dessa filha, ou com a filha, com a Nasli, que se sente drenada, sugada, presa a um amor que não consegue compreender, nem se liberar. Se você se identificou com a mãe, talvez esteja na hora de começar a olhar para a sua própria vida, resgatar os seus sonhos, deixar que os seus filhos vivam. Ou se você se identificou com a Nasli, a filha, talvez seja a hora de dizer respeitosamente: mãe, eu agradeço por tudo que você fez, por todo o seu sacrifício, foi uma escolha sua. Mas hoje eu preciso seguir a minha própria vida. E esse é o verdadeiro grito de liberdade. E agora me conta, com quem você se identifica? Com a mãe ou com a filha? Deixa aqui nos comentários. Vamos criar aqui esse espaço de partilha, de cura, de liberação. Porque quando um filho se libera, uma mãe se cura. E quando uma mãe se cura, uma família inteira se transforma. E esse é o verdadeiro grito de liberdade. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E nunca se esqueça que o amor, ele não prende. O amor, ele liberta.